aqui com o Rodrigo Tauari Titiá. Ele é um indígena Pataxó Ranranhan, do sul da Bahia. E ele veio aqui para São Paulo para denunciar a situação do povo dele, que está sendo vítima de ataques de jagunços. Como foram esses ataques nos últimos dias e nas últimas semanas? Eu trabalho com um grupo chamado Tirei Chorran, que é um grupo de jovens que faz um trabalho de recuperação, do resgatamento da cultura e fiscalização do território. Então, há 2 semanas atrás, né, a gente nessa andada de fiscalização, a gente recebeu um comunicado de um agricultor que mora perto da nossa aldeia, que é amigo nosso também, falando que ele tinha ouvido vestígio de zoada de motosserra dentro da nossa mata. E aí fomos lá fazer essa fiscalização, eu e mais 2 amigos meus do grupo. Quando chegou lá a gente deparou com homens e alguns jagunços fazendo essa derrubada de madeira ilegal dentro do nosso território indígena. E aí a gente fomos conversar com eles, falar que ali era uma área indígena, que a gente não poderia fazer aquilo, porque eles estavam derrubando madeira e era uma coisa ilegal, que a gente queria que eles saíssem do nosso território. E o que eles respondeu pra gente foi que a gente não era dono de porra de nada, que a gente era bicho, que a gente não mandava em nada e que era pra gente sair dali, pra não atrapalhar eles. E aí quando a gente tava observando, a gente observou que um deles estava armado. E no que a gente observou, a gente não quis se aproximar mais por conta da nossa segurança própria. E aí quando a gente viu que eles ficaram mais nervosos, a gente saiu da localidade e saímos correndo. E no que a gente viu que eles foram em algum lugar e pegaram a arma e começou a atirar, só que a gente estava um pouco distante e não deu para atingir essas balas na gente. Na carreira eu se machuquei. E aí a gente voltou para nossa aldeia e aí comunicamos nossos caciques, nossas lideranças para tomar providência com aquilo. A gente explicamos como foi que aconteceu, quem estava lá no local. E aí nossas lideranças de cacique rapidamente já entrou em contato logo com a Polícia Federal. No outro dia seguinte a Polícia Federal veio ao território, fez toda a fiscalização. Mas chegando lá já não tinha mais ninguém, só os vestígios das árvores derrubadas. Aí eu deixei toda a situação lá porque eu vim para o encontro nacional do Engajamundo e eu tive que sair da aldeia para poder vir para São Paulo. E aí no encontro, que nós estávamos desde quinta-feira lá, no sábado eu recebi um comunicado da queimada que eles fizeram. Foi uma coisa bem planejada deles, porque eles fizeram a queimada justamente na nascente do nosso rio. E fizeram a queimada tipo para não deixar vestígio do que eles tinham feito, da derrubada de árvores, e também com uma forma de provocação e violação para a nossa sobrevivência do povo Pataxó. Queimaram quanto da floresta de vocês? Eu não sei dizer exatamente por conta que eu não estava lá, estava aqui no encontro, mas a grande perca nossa, assim, vai ser a recuperação da nascente do rio, porque é uma das nascentes mais fortes do rio, que é na cabeceira da serra. Temos outras nascentes, mas são nascentes bem mais fracas, que faz conjunto com essa mais forte. E assim, é um pouco meio triste porque nosso povo não sabe exatamente se essa nascente vai aguentar esse período de recuperação. Rodrigo, esses jagunços estão amando de quem? Na verdade, para poder entender, em 1936, o governo, né, do estado da Bahia deram o título falso, como se a propriedade da terra indígena fosse de qualquer pessoa e em troca recebeu uma compensação em dinheiro. Então a gente teve que sair, fomos expulsos realmente do nosso território nessa época. Em 1982, nosso povo se reuniu e falou assim, não, a gente temos que voltar para o nosso local porque nossa comunidade não pode ficar amparada e sem nosso território para nossa sobrevivência.
E aí em 1982 a gente fez a primeira reconquista de terra, em conflito mesmo, com os fazendeiros na fazenda São Lucas, que hoje é o centro da nossa aldeia, chamado Caramuru. E a gente fez a primeira conquista do nosso território. E em 1996 para 97 aconteceu um ato muito vergonhoso para nós e uma perca muito grande do nosso parente Galdino, que foi queimado em Brasília. Nessa época que ele foi queimado, ele foi para Brasília junto com a comissão indígena Pataxó-Rãe, onde minha avó estava também presente, minha avó Maura Rosa de Tiá. Foram para fazer uma pressão para o governo na época, para que o STF, Supremo Tribunal Federal, julgasse logo esse título falso, para que acabasse com esse título falso para a gente voltar para nossas terras. E aí, com muito esforço e com muita ajuda também da ONG indigenista, da própria ONG também indígena, tipo a POIB, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o CIMI, entre outros, conseguimos fazer uma pressão muito forte no governo brasileiro. E em 2012 para 2013, nesse período aí, a gente conseguiu a intervenção desses títulos falsos. Foi julgado pelo STF a nulidade desses títulos. Então a gente deu um passo e aí a gente foi para o confronto de novo, que foi fazer a ocupação geral do nosso território. E esses que não puderam mais ficar, esses fazendeiros que não puderam mais ficar ali, eles continuam por perto? Eles têm fazendas na região? Como é que é? Alguns têm fazenda perto da região, outros moram fora, mas deixam os jagunços dele nas fazendas, tipo dos amigos deles, de fazendeiro. Eu queria entender melhor, Rodrigo, quem são esses fazendeiros? Eles são ligados a políticos da região? São pequenos proprietários? São latifundiários? Como é que é isso? Na nossa região, esses fazendeiros são divididos em duas categorias. Tinha alguns pequenos agricultores que esses aí entendiam realmente, totalmente da nossa luta. Quando a gente foi fazer a ocupação, alguns que era a minoria, os pequenos, eles falavam, não, tá certo. A gente, quando pegou esse território, a gente sabia que esse território era indígena. Então a gente não teve conflito nenhum com esses pequenos agricultores, porque eles sabiam da nossa realidade. Eles sabiam que aqueles títulos falsos de documentos que ele tinha era falso. Então não teve problema nenhum a sair. Então foi exatamente esses que o governo pagou por conta de facilitar a questão da negociação. E aí esses outros fazendeiros que a gente chama os poderosos da nossa região, esses poderosos, eles têm uma ligação muito forte com a questão política. Então, uma que a gente não se sente protegido dentro do nosso estado, por conta eles estão espalhados dentro desses patamares de governanças. Tanto eles como prefeito, vereadores, até advogados e tudo. Então, a gente não se sente bem no nosso estado, porque se a gente vai fazer uma denúncia, a gente não é atendido, de certa forma. O poder deles chega a Brasília também? Sim, por conta de hoje a gente não ser respeitado constitucionalmente. A gente, na Constituição de 1988, tem um artigo lá relacionado aos povos indígenas, que é o artigo 231, que garante nós o nosso território, que garante nós a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso manejo com a terra. E hoje a gente foi passado nas câmaras do deputado uma emenda, uma PEC chamada 215, que eles querem tirar a responsabilidade do Poder Executivo e transferir para o Poder Legislativo. Então eles querem que o Poder Legislativo tenha a responsabilidade sobre a questão de terras indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então, se acontecer exatamente essa PEC, se for aprovada, ela vai ser exatamente a morte dos povos indígenas. Por conta de quê? Porque essa PEC sendo aprovada e indo para o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados ela é composta pela metade da bancada ruralista. Então eles não querem, eles têm ódio de indígena. Então, dos leques que a gente veja nessa PEC é a não demarcação mais de terras indígenas
e sendo aprovada, eles vão ter o poder da invasão das terras indígenas, a redução das áreas já demarcadas e principalmente a extração dos recursos naturais. Entre IBAMA, Ministério Público, Judiciário e políticos, em quem vocês confiam? Nós confiamos muito no nosso Tupã. A verdade é essa. Porque se esses governantes, se essas políticas realmente tivessem a responsabilidade e a clareza de entender dos nossos direitos, eles jamais iam de respeitar. Porque é uma coisa já instalada. A gente tem o nosso artigo que nos garante. E por que se desrespeito contra nós? Então a gente veja assim em torno, não é a questão de outra coisa. A questão toda que envolve tanto os políticos, tanto os fazendeiros, tanto tudo, é a questão mesmo do capital, a questão do dinheiro. Então a fé deles é o dinheiro. E a nossa fé é a fé da espiritualidade, é a fé da convivência, é a fé de viver em paz. E é isso que a gente pensa. Porque se eles pensarem bem, eles precisam da gente também. Você vê hoje esse tema de mudanças climáticas, é um caso que está acontecendo e afetando a todos. Se todo ser humano pensasse na questão indígena, com relação à questão do equilíbrio natural do nosso planeta, do nosso mundo, eles iam perceber que a gente faz muito para todos. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Boa sorte na luta de vocês. Amém.